Beleza. Bom, pessoal, é o seguinte então. Bom, nessa aula então a gente vai começar um tópico que envolve uma questão sobre modularização, né? Bom, o conceito de modularização ele é extremamente antigo, né, na computação, né? Se a gente for analisar os primeiros trabalhos que a galera começa a modularizar os softwares que eles desenvolvem, né, as atividades deles, né, a criação do processo criativo de abstração de software em si, né, os primeiros trabalhos estão datados da década de 60 e 70. Né? Como que começou isso? A ideia de você modularizar é você organizar por partes. Né? Você, por exemplo, quando estiver criando a sua estrutura, o seu software, você lembrar, né, que aquilo, depois que você criar, isso pode, num futuro, ser reutilizável, por exemplo. Né? Ou até, né, você poder, num futuro, poder reler o seu código, né, reler o seu software criado, e você consiga entender melhor aquele código que você desenvolveu. Ou até reaproveitar. Né? Então, quando a gente começa a ideia de modularização, né, a gente começa a perceber que a gente consegue reutilizar coisas que a gente fez no passado. Né? Então, por exemplo, vocês lembram quando o pessoal começou a lançar as versões do Office, até que o pacote Office, por exemplo, eles vinham com subprodutos? Né? Existia uma época no passado que você, às vezes, quando você comprava o Office, você comprava tudo. Né? Você comprava, mesmo se você não quisesse, por exemplo, os vários aplicativos que o Microsoft Office vinha, né? Você comprava, só que você tinha que levar tudo. Né? Com o tempo, foi surgindo mais e mais ideias de você modularizar, até produtos mesmo quando você compra. Ou seja, você consegue fazer com que na sua compra, por exemplo, você compre pedaços daquele determinado produto. Né? Nesse contexto, para a gente trazer, quando a gente está desenvolvendo o software, ele também é válido, também é aplicável. Por quê? Porque às vezes você está criando um código onde que parte desse código ele pode ser aproveitado em outros códigos, em outros softwares. Né? Por exemplo, se você estiver desenvolvendo um gerador de nota fiscal, né, para vendas, né, você não precisa, toda vez que você precisar criar um gerador de nota fiscal, refazer o mesmo gerador de novo. Né? O que você faz? Você pode criar uma única vez, né, esse gerador de nota fiscal, digamos assim, e os vários aplicativos que você desenvolver no futuro, que envolva vendas, por exemplo, você pode utilizar o mesmo módulo de geração de nota fiscal. Né? Então, essa ideia de você reaproveitar coisas, né, é muito comum quando a gente está falando de modularização. Né? Então, se a gente fazer a analogia disso daí como se fosse vários quadrados, né, em vez de você desenvolver o software tudo reto, assim, né, tudo junto, digamos assim, né, você vai lá e constrói seu software dessa forma. Sempre que você precisar fazer um outro software similar a esse, ou com partes desse código, o que você precisa fazer? Você vai ter que criar o código de novo aqui, né, e reescrever, né? E refazer o código lá, às vezes até copiar e colar, sabe? Tirar um pedaço daqui, colar aqui, né? E aí você tem um novo software. Mas o que acontece? Quando a gente começa a falar de modularização, né, a ideia é um pouco mais além. Né? E se em vez de eu fazer um código desse jeito, eu quebrar isso aqui em pedacinhos? Né? Em pedacinhos autoconcisos, em pedacinhos que fazem sentido ficar juntos com eles mesmos. Né? Por exemplo, às vezes eu tenho um pedaço desse código aqui, que é, sei lá, por exemplo, gerar venda. Né? Aí, vamos supor, a gente pode dar um nome para ele aqui, vai ficar fácil localizar. A gente pode, por exemplo, esse pedaço do código é para venda. Né? Esse pedaço aqui, por exemplo, digamos assim, nota fiscal. Né? E um outro pedaço, aqui embaixo, digamos assim, poderia ser emitir relatório. Né? Se a gente faz o software pensando nisso, o que a gente pode fazer?
eu posso reaproveitar, né? Ou seja, eu preciso criar um outro programa aqui, só que esse programa eu vou utilizar só a parte de nota fiscal. Ou ainda, em vez de ser venda, eu vou utilizar compra, né? Então, imagine que eu tenho aqui, por exemplo, um cenário onde, em vez de venda, é compra, né? Se eu já tenho um módulo de nota fiscal aqui, para que eu vou criar de novo aqui? Basta eu vir aqui nesse código, que ele já está modularizado, está organizado, né? E utilizar ele também aqui, certo? E assim sucessivamente, tá? Só que esse utilizar aqui, eu não preciso necessariamente copiar e colar aqui, né? A gente pode fazer o que nós chamamos de subrotinas, né? Que é o tópico da aula de hoje, tá? Então a gente vai aprender como é que faz, por exemplo, eu tenho um código grande e eu quero quebrar esse código em vários pedacinhos, tá? Então a gente vai ver alguns atributos que a gente trabalha quando a gente está trabalhando com isso, né? Que a gente consegue reaproveitar. Eu quero, nesse código aqui, nesse programa aqui, eu quero também emitir relatórios, né? Você pode, basta você realizar uma chamada que a gente fala, né? Você consegue ter esse reaproveitamento aí, tá? E quando a gente fala de modularização, ou em outras palavras, subrotinas, né? Definição de subrotinas, né? A gente fala de dois caras, né? Procedimentos e funções, né? São dois caras diferentes, eles têm atividades similares, mas eles são dois caras diferentes, tá? A gente vai ver o que é cada um daqui a pouquinho. Bom, às vezes, para desenvolver um problema que ele é simples, né, já exige bastante código da gente, né? Por exemplo, esse código aqui, ó, ele basicamente pega um número, né, faz a soma desse número e também pega um valor em particular e dá um resultado com base no valor que a pessoa digita, né? Então, às vezes, se a gente precisa reaproveitar um pedaço, o que a gente faz? Basicamente, a gente pode copiar e colar mesmo, né? Por exemplo, eu quero reaproveitar esse pedaço aqui, né? Esse pedaço, por exemplo, que envolve identificar a experiência de um programador. Eu vou lá, seleciono, copio e colo para onde eu quero utilizar, né? Só que o que acontece? Esse copiar e colar, pessoal, ele vai gerando um problema com o tempo, né? Porque, primeiro que o seu código vai ficar muito grande, né? Então, por exemplo, vamos supor que você precisa utilizar esse pedaço aqui em 2 lugares do seu programa, né? O que você tem que fazer? Você vai copiar e colar naquele segundo lugar, beleza? Mas o que acontece? Aí você precisa reaproveitar isso em mais lugares. Você continua copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando, né? Aí chega um dia que muda a regra do seu código. Ou seja, a partir de hoje, por exemplo, programador júnior, na verdade, vai ser atribuído com 1 ano de experiência, né? E programador sênior vai ser atribuído com a partir de 11 anos de experiência. Mas o que acontece? Como você copiou esse código em vários lugares, o que você tem que fazer? Você tem que localizar todos os lugares do seu código e alterar o código de tudo, né? E não só alterar, testar, ver se está funcionando, compilar, etc, né? Ou seja, você copiar e colar o código às vezes é um trabalho que às vezes naquele momento pode ser relativamente fácil, né? Porque você apenas copiou e colou. No entanto, quando você precisa dar manutenção naquele código, ou seja, alterar ele, melhorar, etc, né? Você vai ter problemas. Você vai ter que ficar replicando isso em vários lugares, certo? Sem falar o tamanho do código que você vai ter, né? Como a gente está destacando aqui. Já tem um código cada vez maior, né? Isso aqui é um exemplo de algumas linhas, mas imagine um código, às vezes, que você tem que copiar e colar 50, 100 linhas, né? Porque, às vezes, uma certa solução, às vezes, vai tudo isso de linha mesmo, né? Natural. Beleza. E daí que vem a ideia do dividir para conquistar, né? Já era antigo na história, né? Não sei se vocês lembram de alguns filmes ou de alguns documentários de como eram feitas os ataques romanos, por exemplo,
né? Eles sempre faziam uma espécie de dividir para conquistar, né? Então era sempre mais fácil você atacar um problema de várias frentes, né? Que você conseguia reaproveitar uma frente com relação à outra, né? Para poder resolver o problema mais rápido, né? Então isso é também aplicado na computação, tá? Em geral, a primeira vez que a ideia de você ter organizações, né, entre demodularizações para uma linguagem de programação, a primeira vez que se foi ouvido falar nisso, né, foi nesse ano aqui que a gente pode destacar, né, foi em 10 de dezembro de 1815, né, nessa época aqui, né, que foi essa mulher, foi a criadora, né, das principais características da linguagem de programação, sendo uma delas a ideia da subrotina, né? Então, desde essa época, esses estudos que envolvendo subrotinas já existem, né? E tiveram ainda mais fundamentação a partir da década de 60 e 70, né? Então, é uma ideia antiga, como vocês podem observar, né? Desde a nível de aplicação, né? Em outros cenários, né? Até a nível de computação, né? Sendo as primeiras aparições da computação nesse ano aqui, tá? Bom, tá, beleza, mas quais são as categorias de uma modularização, né? São duas, como eu mencionei no começo, né? A primeira delas é uma chamada de procedimento, né? Ou procedimento armazenado, né? O procedimento armazenado, o que ele é? Ele é algo que não tem retorno, né? O que vem a ser esse retorno, né? É o que? Um procedimento armazenado é o que representa um determinado trecho de código, né? Que quando você invoca esse procedimento armazenado, é como se você estivesse fazendo aquele copiar e colar, só que durante a execução do código, né? Só que em vez de você, por exemplo, ó, nesse caso aqui, toda vez que eu precisasse dar a mensagem de boas-vindas, eu ia precisar ter que copiar isso aqui e colar aqui, certo? Mas o que eu posso fazer? Eu posso criar um negócio chamado procedimento armazenado, tá? Esse procedimento armazenado, o que eu faço? Eu defino ele, dou um nome para ele, né? Eu dou um nome, aqui no caso a gente deu um nome sugestivo, né? Mensagem boas-vindas, né? E essa mensagem boas-vindas, né? A partir de agora, a partir do momento que você define ela, você pode invocar isso, né, de qualquer lugar do seu programa, né? Nesse caso, o que nós estamos fazendo? Ó, no método main, que é o método inicial, né, o start do nosso programa, o que eu fiz? Eu coloquei lá, por exemplo, olha, depois que você iniciar o método main, né, a função main, o que você vai fazer? Você vai invocar, né, ou você vai chamar, geralmente são essas duas palavras que a gente fala, né, ou invocar ou chamar, né, o procedimento chamado mensagem boas-vindas. E como que eu sei que eu estou invocando, né? Eu estou invocando, né, quando na linguagem C que a gente está vendo aqui, eu digito o nome da minha função, aliás, em outras palavras, nesse caso, do meu procedimento, né, e abro e fecho parênteses, certo? Então, basicamente, quando ele executa essa linha aqui, ó, quando o programa for executar essa linha, o que ele vai fazer, né? Ele vai chegar aqui, ele vai ler, olha, está sendo invocado um procedimento. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um desvio nesse momento, né? Daqui, a execução ela vai vir para cá, ou seja, lá no mensagem boas-vindas, né? Vai entrar nesse procedimento, executar essa linha aqui, ou todas as linhas que tiverem aqui, né? E na sequência vai fazer o quê? A hora que chegar no final do procedimento, aí ele volta para cá de novo, certo? Voltou para cá, finaliza essa instrução e continua as linhas de baixo, certo? Neste caso, por que nós chamamos isso de sem retorno? A gente chama isso de sem retorno porque a gente não está preocupado em retornar nenhum valor. A gente simplesmente quer executar. A gente quer executar um trecho de código, né? Um trecho que eventualmente pode se repetir muito, né?
Então, por exemplo, às vezes você tem um trecho que você quer toda hora mandar uma mensagem, né? E às vezes só que você dá um nome já representa toda aquela mensagem. Nesse caso aqui, ó, a mensagem é: seja bem-vindo a mais um episódio, né? Ou seja, basicamente, para eu poder utilizar essa mensagem grande aqui, basta eu utilizar esse atalho, entre aspas, para ela, né? Que é essa invocação do procedimento, tá? Então, essa invocação é o mesmo que eu tivesse copiado e colado nesse lugar aqui, certo? E, novamente, é sem retorno por quê? Porque eu simplesmente executo e não estou preocupado, né, se volta valor para mim. Simplesmente executo. É um trecho que eu quero, eventualmente, eu uso ele bastante no meu programa, eu quero, né, simplesmente ir lá e executar aquilo sempre que eu quiser, tá? Sem eu precisar digitar inteiramente o código, tá? Isso aqui é legal porque você consegue também, né, economizar bastante no seu desenvolvimento, né? Você faz bem feitinho o seu procedimento, basta você utilizar os demais, né? Um outro exemplo que você utiliza bastante procedimento armazenado é para criar menu, né? Às vezes você quer definir um menu bonitinho, né? E esse menu, às vezes, é trabalhoso você criar ele. Você tem que criar vários pontinhos, vários pixels, né? Na hora que você rodar o seu programa, ele mostrar na tela aquele menuzinho, né? Se você criar um procedimento armazenado que tem um printf, por exemplo, aqui, com esse menu, você basicamente pode chamar esse menu toda hora, né? Então, partindo do princípio que você pode utilizar esse procedimento em um for, né, ou em qualquer outra estrutura de repetição, por exemplo, né, você consegue a cada iteração chamar um menu, né? Também é algo muito utilizado, sabe? Então, esse é o procedimento armazenado, tá? Nesse caso, sem retorno, como eu falei para vocês, você não espera nada dele, né, depois que você executa. Você apenas executa a mensagem, nesse caso aqui, tá? Bom, o procedimento armazenado, ele também tem uma alternativa a ele, né? Que é essa alternativa com retorno, né? O com retorno, a gente não chama mais ele de procedimento armazenado. Quando nós temos um retorno, a gente chama ele de função, tá? Então é por isso que a gente dá um nome diferente. Porque uma função, qualquer função em si, a ideia de uma função é fazer algo e retornar algo, né? Então você, por exemplo, a função π, né? A função π, ela vai retornar um valor. Que valor é esse? Nesse caso aqui, a gente colocou um número constante aqui, né? Que é no caso 3,14 aí, né? Mas como nós utilizamos, né, um procedimento armazenado com retorno, ou em outras palavras, uma função, né, a gente faz duas coisas, né? A primeira, a gente coloca o tipo aqui, na hora que a gente está definindo o nosso procedimento, né? E depois de definir o tipo, a gente coloca um retorno, né? A gente especifica, a gente deixa explícito, olha, eu tenho um retorno para essa função. Então, sempre tem que ter um retorno para uma função, né? E esse retorno aqui, esse valor que está aqui, ele tem que ser do mesmo tipo desse que você especificou aqui em cima, né? Então, em outras palavras, quando nós temos um procedimento armazenado, ou seja, algo sem retorno, nós temos um cara aqui chamado void, tá? Esse void quer dizer vazio, certo? Não retorna nada. Ou, em outras palavras, retorna vazio, né? Então, o void é sempre quando nós temos um procedimento armazenado, né? E o tipo do dado é quando a gente tem um retorno em particular, né? Aí esse retorno você sempre tem que especificar na assinatura, né? Nós chamamos isso aqui de assinatura, tá? Você define o tipo na assinatura e define que o retorno dele ao final da função, né? Esse exemplo aqui só tem uma linha, que é um retorno, mas eu poderia ter 10 linhas aqui, por exemplo, né? E a última teria que ser o retorno, tá? Aí por que tem que ser a última? Tem que ser a última porque uma vez que o programa identifica uma palavra reservada chamada retorno, né, ele faz um desvio. Ele volta, né, para a chamada, né, para onde foi invocado, né? Por exemplo, esse código aqui, ó, como que ele executa?
ele começa a executar o método main, né, a função main, perdão. Ele cria a variável. Depois de criar a variável, o que ele faz? Né? Ele vai fazer uma atribuição. Atribuição do quê? Do retorno desse valor de π. Então, basicamente, o que acontece? Na hora que ele executa essa linha aqui, ele tem duas coisas principais que ele faz. Primeiro, cria a variável. Depois, ele fica no estado de espera ali. Tá? Nesse estado de espera, o que ele faz? Ele lê essa assinatura aqui, né? Ou seja, essa invocação, com o abre e fecha parênteses, né? Vai lá onde está definido a função, né? E faz o que? Executa ela, né? Executa o conteúdo que está aqui e volta para onde foi chamado. Né? Mas ele não volta sozinho. Dessa vez, ele volta com um valor. Que valor é esse? 3,14. Né? Então, por isso nós chamamos isso aqui de função e com retorno. Né? Porque sempre quando a gente executa, ele não só executa, ele executa retornando algo no seu lugar. Né? Então, depois que eu executar isso aqui, no tempo de execução, é a mesma coisa que eu tivesse apagado isso daqui e colocado 3,14. Certo? Alguém levantou a mão? Pode falar, Rafael. Eu, prof. É mais ou menos a mesma coisa de fazer um define? Qual define que você está falando? Define de tipo? Ele é um hashtag define π igual a 3,14, por exemplo. Esse define aí, ele seria uma constante. Né? No caso aqui, ele é um pouco diferente, porque a constante é o valor por si só, propriamente dito. Né? Eu poderia definir também uma constante aqui no lugar dessa função, tá? Mas é porque eu estava querendo dar um exemplo com o π mesmo, que eu trouxe isso de outra linguagem e eu utilizei aqui na mesma, sabe? Entendi, mas ali você pode pôr tipo, alguma coisa que faz mais função do que só ser uma constante. Exatamente, não, bem apontado, bem lembrado. Aqui, por exemplo, ó, eu poderia ter várias linhas de instruções, né? Por exemplo, com uma constante já não consigo fazer isso. A constante eu só poderia colocar lá, por exemplo, 3,14. Né? Com uma função, o que eu posso fazer? Além de eu colocar várias instruções aqui, eu poder fazer isso, eu ainda posso fazer um retorno. Né? Então, esse retorno, nesse caso aqui, né, é o 3,14. Tá entendendo? Então, mas bem apontado. Legal. Seria parecido com a função. Acho que você deve ter perguntado agora que eu estou falando de procedimento. De fato, os dois são bem parecidos. A diferença de um procedimento para uma função, basicamente, é o retorno. Né? O procedimento, eu já defino void, né, que eu não tenho retorno, ou, em outras palavras, um retorno vazio. Tá? E a função, eu tenho um retorno de acordo com o tipo. Né? Por exemplo, nesse caso aqui, como 3,14 é um ponto flutuante, né, eu coloco um float. Por exemplo, se fosse um inteiro, né, eu estou retornando, por exemplo, o número 3, aqui eu teria que colocar um int. Aí eu vou variando de acordo com a minha necessidade. É um conjunto de caracteres. Né? Então, em vez de float aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um char, né, para retornar um char. Uma cadeia de caracteres, um char com abre e fecha colchetes, né? E assim sucessivamente. Tá? Então vejam bem essa diferença. Né? No geral, ambos chamam-se rotinas ou subrotinas. Dessas subrotinas eu tenho um procedimento armazenado que pode ser com retorno ou sem retorno. Quando nós temos um retorno, é uma função. Sabe? Com a grande maioria com retorno, então a galera meio que acaba chamando, às vezes, tudo de função. Mas na verdade tem essa distinção. Né? Quando eu tenho retorno, função, quando eu não tenho, é somente procedimento armazenado. Tá? Bom, então esse é o cara, né? Com retorno e sem retorno. Tá? E o destaque que a gente tem que fazer aqui é o quê? A chamada. Né? A chamada de um procedimento armazenado sem retorno, aqui, o que vai acontecer? Simplesmente ele vai executar, né? Vai para a linha aqui, faz desvio, volta e continua executando, não faz mais nada. Né? Quando tem um retorno, uma chamada de uma função,
que eu tenho que imaginar? Na minha cabeça, ou escrevendo um teste de mesa, eu tenho que fazer o quê? Depois que eu executar essa linha aqui, duas coisas são feitas. Primeiro eu crio a variável e depois eu executo esse cara aqui com um retorno, né? Então, quando eu estou executando, a hora que ele sair dessa linha aqui, né, ele terminar de executar aqui, essa instrução é como se ela fosse trocada. É como se durante a execução eu colocasse outra coisa no lugar desse valor de π, né? Então o que acontece? Durante a execução, na verdade, essa linha aqui vai ser outra. Ela vai ser o quê? Float valor π igual 3,14, né? Que é o retorno meu aqui, certo? E o legal de função também é o quê? Se no futuro, tudo bem, nesse caso o π não vai mudar, né? Mas se no futuro eu estiver trabalhando com diferentes valores, né? Imagine que em vez de casas decimais 2, eu estou utilizando um π com 15 casas decimais. O que eu faço? Basta eu vir aqui na função valor de π e alterar, colocar aqui, por exemplo, as 15 casas decimais. Porque no lugar onde utiliza a função π, vai ter as 15 casas decimais, né? Em que momento eu quero ou não quero o retorno? Então, aí, por isso que depende do seu problema, né? Nesse caso aqui, ó, apenas imprimir uma mensagem, eu não preciso de retorno. Se eu quero apenas mandar uma mensagem, né, apenas imprimir na tela alguma coisa, ou apenas fazer algo nesse sentido, né, ou repetir uma tarefa várias vezes, eu não preciso de retorno, né? Basta eu criar lá o void nosso lá e o nome da função e lá dentro aquele conteúdo, né, daquele procedimento, né? Quando que eu vou ter um retorno? Quando fazer sentido, né? Quando, por exemplo, eu preciso sempre retornar alguma coisa, né? Por exemplo, eu quero fazer uma potência, uma potenciação ou uma soma, né? Para eu fazer uma soma, o que eu tenho? Eu tenho que ter um retorno. Eu tenho os valores de entrada e eu tenho que ter um retorno. Então faz sentido eu ter um retorno quando é uma função soma, por exemplo, né? Já não faz sentido eu fazer eu não ter um retorno em uma função soma, né? Ou uma função de potenciação, né? Então é mais uma questão assim, você sempre faz a perguntinha, eu vou precisar ter um retorno, eu vou precisar trabalhar com um dado diferente, né? Aí você já vai acabar montando a sua questão, né? Então esses são os dois caras, com retorno e sem retorno, né? Lembrando, para fazer essa chamada, que a gente pode falar, pode chamar tanto de chamada ou de invocação, né? Você sempre vai utilizar o abre e fecha parênteses, tá? Abre e fecha parênteses, porque uma vez que eu usei o nome, beleza, eu estou utilizando um nome que é de uma função. Só que para eu invocar isso de fato, ou seja, para eu executar essa função, eu tenho que abrir e fechar parênteses, certo? Então aí sim eu estou fazendo uma chamada, né? Pelo contrário, se eu só colocar um nome aqui, ele não vai chamar, não vai fazer nada, tá? Ele simplesmente, no caso da linguagem C, vai dar erro, tá? E aí, como eu falei para vocês podem fazer combinações das duas, né? Vocês podem, por exemplo, criar várias funções aqui, vários procedimentos armazenados, né? E dessas, né, você poder utilizar no seu código, né? Então aqui, por exemplo, nós estamos reaproveitando as duas, né? No começo da função main, o que acontece, né? Ele vai lá, imprime na tela a mensagem, né? E depois vai lá e mostra o valor de π. Tá vendo? Ou seja, eu posso criar vários e vários programas no futuro depois, só reaproveitando funções criadas anteriormente, né? Isso é bacana. Inclusive, é até uma boa prática, quando você está programando, você está desenvolvendo os seus algoritmos, né? Você pensar, será que esse pedaço aqui eu posso reaproveitar em algum momento? Né? O que você faz quando você identifica que aquele pedaço pode ser reaproveitado? Você pega ele, deixa ele isolado e cria uma função para ele. Porque aí, sempre quando você precisar, você vai só reutilizar, né? Um exemplo muito clássico que a gente vê no dia a dia é o quê? Validar CPF, né? Por exemplo, todo programa que a gente utiliza, eventualmente a gente vai validar um CPF, né? Então a gente vai lá, cria uma função que valida CPF e reusa essa função no nosso programa como um todo, tá?
E basta você utilizar esse retorno, né? Ou sem retorno, se for o caso. Certo? Com relação a esses dois tipos de rotinas, alguém tem alguma dúvida? Ficou claro com relação a isso? Por enquanto está tranquilo, aparentemente. Boa. Qualquer coisa vocês podem falar. Bom, junto com essa ideia de subrrotina, junto com essa ideia de função com retorno e função sem retorno, ou procedimento armazenado, o que nós podemos ter também? Nós podemos ter uns caras chamados argumentos e parâmetros. Tá? Por quê? O que acontece? Por exemplo, se você está somando alguma coisa, você precisa, por exemplo, saber o que você quer somar. Né? Você vai dar um valor e vai querer outro valor de troca. Né? Então, como vocês estão craques lá em cálculo, o que vocês fazem com f de x? Né? Vocês não têm sempre que encontrar o f de x? O y não é igual ao f de x? Né? O que vem a ser aquele x do f de x? O x do f de x basicamente é um parâmetro. Né? O resultado do parâmetro que é um f de x. Né? Então, o resultado do parâmetro é um f de x que vai ser y depois. Né? Quando você faz, por exemplo, y igual f de x. Né? Ou seja, aquele x a gente também consegue manipular quando a gente está criando as nossas funções, os nossos procedimentos armazenados. Né? Então, por exemplo, como que a gente lida com eles? Da seguinte forma, né? A gente primeiro identifica, nesse exemplo aqui, é o primeiro código lá em cima, né? É um código que aparentemente está grande, tá? Sempre que a gente vai precisar utilizar esse código, sempre tem esse pedação de código aqui, e a gente sempre vai ter um código muito grande. Para a gente minimizar ele, a gente pode, por exemplo, utilizar funções, né? Que é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai utilizar funções para resolver esse problema, tá? O que nós fazemos? Nesse caso aqui, primeiro a gente vai identificar o local onde a gente quer transformar em uma função, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai transformar esse pedaço de código aqui numa função. Por exemplo, nesse caso aqui, esse pedaço de código, né? Ele recebe um valor, né? Que é o int xp, que significa, na verdade, anos de experiência, tá? E o que mais? O que faz? Com base nesse anos de experiência, né? Verifica-se, por exemplo, qual programador que é a pessoa, por exemplo. Tá? Bom, beleza, a gente identificou o pedaço que a gente quer aproveitar. O que a gente faz? A gente isola ele, a gente recorta, por exemplo, coloca em outro lugar, né? Tira para esse lado, por exemplo, como nós estamos fazendo aqui. Né? Aqui vai ficar realmente vazio. E o que a gente faz? A gente vai criar o quê? Nesse caso aqui, a gente vai criar um procedimento armazenado. Tá? Que faz o quê? Olha, aquele pedaço de código, o que a gente fez aqui? A gente foi lá, criou void, né? Deu um nome para aquele procedimento e fez o quê? Definiu um parâmetro. Né? Esse parâmetro, o que é? É um cara utilizado, é uma variável que você vai utilizar para ir mudando os valores daquela função, quando você for precisar. Por quê? Porque, por exemplo, imagine que você está utilizando esse procedimento armazenado no seu programa e esse programa, por exemplo, ele vai utilizar esse qual programador várias vezes. Né? Ora vai utilizar no começo do programa, ora vai utilizar depois, ou diferentes dias, diferentes meses, etc. O que vai acontecer? Ele vai receber diferentes valores, né? Ou seja, vai ter diferentes tipos de programador que vão ser avaliados, né? Ou seja, a gente pode criar um parâmetro para receber esse XP, por exemplo, que é o valor que muda, né? Que é o valor que você vai eventualmente mudar. E com base nesse XP, a gente vai lá e cria um parâmetro para ele, né? Como que nós fazemos isso? Basicamente, na assinatura do procedimento armazenado,
a gente coloca entre parênteses o tipo, né, e a variável que a gente quer que sirva como parâmetro, né? E aí basta utilizar ela no decorrer do nosso procedimento armazenado. Ó, nesse caso aqui, ó, ele é utilizado onde? Né? Nesses dois caras aqui, aqui, aqui e aqui. Né? Você poderia ter mais se você quisesse. Né? Ah, eu quero utilizar mais parâmetros. Basta colocar uma vírgula aqui e continuar digitando. Né? Por exemplo, flutuante. Por exemplo, fluid. Né? E assim vai. Nesse exemplo aqui, só usa um parâmetro. Tá? Então, quando você precisar utilizar, o que você faz? Basicamente, você faz isso aqui. Ó. Né? Ó, você basicamente faz qual programador XP. Né? Se a gente analisar aqui, por exemplo, esse código aqui está menor que esse código aqui. Cadê? Que esse código aqui. Certo? E melhor, está organizado agora. Né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, o que vai acontecer? A gente pode reaproveitar isso aqui em diversos pontos do meu programa. Né? Então, sempre quando eu quiser, por exemplo, saber agora qual que é a experiência de um programador, né, basta eu ter uma variável que tem esse XP e passar essa variável como um argumento. Né? Ou seja, o que é passar por argumento? Né? É eu fazer uma chamada, né? A chamada, como vocês lembram, sempre abre e fecha parênteses, né? Mas nesse caso agora, em vez de só abrir e fechar parênteses, entre o parênteses eu vou informar, por exemplo, o argumento. Tá? Então, novamente, quando eu estou criando o meu procedimento armazenado e eu quero utilizar valores de fora, né? Eu crio o que nós chamamos de parâmetros. Né? Esse parâmetro, quando eu utilizo na invocação, ou seja, na chamada, que é esse cara aqui, eu chamo ele de argumento. Né? Então, eu estou passando, por exemplo, nesse caso, um argumento XP. Tá? E aí, de acordo com a experiência, de acordo com o XP, né, ele vai ter diferentes resultados aqui. Né? Ou seja, quando ele passar o argumento aqui dentro, vai chegar aqui, né, vai fazer o desvio, né, vai executar essa linha, executa essa linha, chegou aqui. Pega o XP, faz o quê? Faz um desvio. Sai daqui, vem para cá. Só que agora ele vai estar executando essa linha onde esse XP aqui é o mesmo valor que foi enviado aqui. Certo? E aí, o que acontece? Ele verifica, nesse caso aqui, essas condicionais e executa com base nas condicionais. Certo? E segue o jogo. Tá? Então, novamente, apenas fazendo recapitulando rapidamente. A gente tem, então, subrrotinas que podem ser tanto funções com retorno, como funções sem retorno. Né? Como eu falei, as sem retornos, a gente pode chamar elas de procedimentos armazenados somente. Né? E também, a gente, quando trabalha com funções ou procedimentos, a gente lida com parâmetros e argumentos. Né? Os parâmetros, eles servem para você utilizar os valores de fora, né? E o argumento é o uso daquele procedimento, né? Como esse caso aqui. Porque aí você consegue reutilizar isso várias e várias vezes, né? No seu programa, em várias partes do seu programa. Basta fazer o uso de uma única linha, né? Passando o argumento ali por parâmetro. Tá?